Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva, agradecendo a Deus por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, glorificando o seu santo nome, aleluia. Irmãos, sejam todos bem-vindos, pedimos a permissão ao Senhor para abrir a sua palavra. Hoje iniciamos uma nova carta, gente, iniciamos hoje a carta de Paulo aos Gálatas. Estamos no dia 65 da nossa leitura sobre 180, 6 meses. E hoje vamos ler 3 capítulos do livro de Gálatas. Irmãos, eu quero deixar aqui para vocês que é um dos meus livros favoritos. Eu amo o livro de Gálatas. O tema é o verdadeiro evangelho e a justificação pela fé. Amém, irmãos? Então, ative já o sininho para as notificações dos próximos vídeos, se inscreva no canal se você não é inscrito, me segue, me ajuda a crescer, ajuda também os vídeos a serem publicados pelo YouTube. Quando você deixa o like no vídeo, o vídeo ele é mostrado, pessoal, mas quando você fica só ouvindo, não deixando o like, e o YouTube não mostra. Então, irmãos, Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. É o que eu estou fazendo aqui, eu faço a minha parte. Então, faça a sua. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Chama outras pessoas para seguir a palavra de Deus, para ler a palavra. Estamos aqui lendo a Bíblia, irmãos, lendo a Bíblia. Então, vá já compartilhar esse vídeo e abre sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Iniciamos uma nova carta. Uma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Irmão, esta carta é uma das mais fortes do Novo Testamento. Por isso que eu amo muito essa carta. Porque Paulo escreve para corrigir um problema muito sério que estava surgindo nas igrejas de Gálatas. E nós vemos também esses problemas hoje dentro das igrejas. Alguns mestres estavam ensinando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles diziam que os cristãos também precisavam seguir as leis judaicas para serem salvos. Irmãos, por isso que Paulo escreve com firmeza para defender o verdadeiro evangelho. Se vamos no capítulo 1, nós vamos ver que fala do verdadeiro evangelho. Paulo começa a carta com uma advertência muito forte. Irmãos, lá em Gálatas 1:6, no primeiro capítulo, e a Bíblia fala: estou admirado que tão depressa estejais passando para outro evangelho. Ele explica que não existe outro evangelho, existe apenas um evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo. Paulo também deixa bem claro que a mensagem que ele pregava não veio de homens. Em Gálatas 1:12 ele fala: não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, capítulo 2, justificados pela fé. Então, perdão, irmãos. Neste capítulo, ele relata um momento muito importante quando confrontou Pedro em Antioquia. Gente, Pedro havia se afastado dos gentios por medo da pressão religiosa. Então, Paulo, ele reafirma que a verdade central do evangelho. Paulo reafirma a verdade central do evangelho. Em Gálatas 2:16 ele fala: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o que significa isso? Isso significa que a salvação não é conquistada por esforço humano, ela é recebida pela graça de Deus. Paulo declara uma das frases mais profundas da Bíblia, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Capítulo 3, filhos de Deus pela fé. Oh, glória! Eu sou filha de Deus pela fé. Escreve no comentário se você é também. Aqui Paulo explica que a promessa de Deus sempre foi baseada na fé. Ele usa um exemplo de Abraão. Gálatas 3:6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. A Bíblia fala, gente. A lei teve um propósito temporário: revelar o pecado. Mas agora
Agora, a salvação é recebida pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26 fala: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu, Celeste, sou filha de Deus pela fé em Cristo Jesus. Escreve no comentário o que você é em Cristo. Palavra-chave desse dia é justificação. Ser justificado significa ser declarado justo diante de Deus. Isso não acontece por obras humanas. Isso acontece pela fé em Jesus Cristo. Agora vamos ler esses 3 capítulos e no final eu vou deixar a Gólida Celeste para você. Então vamos lá. Amém, pessoal? Abre sua Bíblia e me acompanhe. Gálatas, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros e paz. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. A inconstância das Gálatas admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Presta atenção, irmãos. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém, pessoal? O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Decorrido 3 anos, então subi Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido e de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer:
aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Glória. Capítulo 2 do livro de Gálatas, o apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da incircuncisão, pois aquele que o operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo aprende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Dar-se-á por ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas capítulo 3, Paulo apela para a experiência dos Gálatas. O Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujo olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Só na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A experiência de Abraão é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Aleluia. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé não abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Amém. E digo isto: uma aliança já interiormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado,
para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse promessa concedida aos que creem. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, irmãos? Chegamos ao final dos capítulos 1 a 3 do livro de Gálatas. Aleluia! E agora, irmãos, vou deixar a Gólida Celeste finalizar com uma oração e convidar você que logo mais já estarei gravando, irmãos, o próximo capítulo do livro de Gálatas, capítulo de 4 a 6. Também já tem o resumo do segundo livro de Coríntios. Bora lá assistir, se você ainda não assistiu. Assiste às aulas da mordomia financeira todos os dias, Café com Celeste. Não esqueça, segue meu canal, seja meu Instagram, meu Facebook, e também deixo aqui que meu primeiro livro já foi lançado no Amazon, em qualquer Amazon do mundo. Você coloca celeste.a.cimedo, o livro está lá, ou então da dor à esperança, de pé além de tudo. Irmãos, apesar de tudo, estou de pé, tudo que eu vivi, e esse livro relata como eu sobrevivi às doenças crônicas e às dores crônicas, às 16 cirurgias. Hoje somos dia 17 de março de 2026 e amanhã vou passar por meu número 17 de cirurgia, vai ser na mão. Esteja em oração por mim nesse dia. Irmãos, glória a Deus por cada luta que passei, porque é graças a essa luta que passei e a sobrevivência de Cristo em mim, através de Cristo que vive em mim, que hoje estou de pé aqui relatando o Evangelho para você. E a Gólida Celeste hoje, o Evangelho não é religião, o Evangelho é a graça. Pode escrever no comentário, Evangelho é a graça. Não somos salvos porque conseguimos ser perfeitos, gente. Somos salvos porque Cristo Jesus morreu por mim e por você. Morreu por nós. Amém? Glória a Deus. Pai querido, obrigado pelo verdadeiro Evangelho, Senhor, que nos salva, esse Evangelho que nos salva pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Guarda o nosso coração para que nunca nos desviemos, Pai, da verdade da Tua Palavra. Nos ajuda a viver uma vida que reflita a transformação que Cristo Jesus realizou em nós. Que possamos caminhar todos os dias na liberdade que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Seguimos firme, constante e seguimos 100% com Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça, ativa o sininho da notificação para receber os próximos capítulos. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.